nesta época, diz respeito à Páscoa de Cristo. Falamos disso semana passada. A Páscoa tem tido, mais do que em qualquer outros tempos, um relacionamento muito grande com venda de chocolate, um monte de coisas que não tem absolutamente nada a ver com a morte e a ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Como disse semana passada, a própria data que é celebrada a Páscoa dos cristãos está ligada ao carnaval. Os cristãos não deveriam, os cristãos evangélicos, não deveriam estar tão limitados a celebrar a Páscoa numa data que é condicionada a realidades pagãs. A ressurreição, ela é o clímax dessa trajetória de Cristo que envolve a Páscoa, que envolve a morte do Cordeiro em prol dos pecados, em prol dos nossos pecados. E isso acontece todo dia. Estou repetindo um pouco do que disse semana passada pela importância disso. Toda vez que confessamos pecados e cremos que os nossos pecados foram perdoados na cruz, é Páscoa. Porque os efeitos da morte e da ressurreição de Cristo recaem sobre nós quando temos os nossos pecados perdoados, a nossa culpa levada aí à certeza de que se morremos naquele momento, teremos vida eterna. Então a Páscoa dos cristãos está, sem dúvida alguma, muito mais relacionada ao fato do que esta datação que parece que marca uma agenda para o momento onde eu devo lembrar que Jesus morreu e ressuscitou pelos meus pecados. Se tem uma data legítima no calendário dos cristãos evangélicos para ser celebrada, é a Páscoa. O problema é quando julgamos que é Páscoa somente na data que foi determinada pelo carnaval. Esse é que é o problema. Mas para o crente que confiou na morte, que confiou no sepultamento e na ressurreição do Senhor Jesus Cristo, sem dúvida alguma, a Páscoa é um tempo de celebrar as boas novas, a grande notícia de que o nosso Senhor Jesus Cristo está vivo, de que Ele ressuscitou. Então nós temos excelentes razões para esta celebração. Eu vou mencionar apenas algumas delas. Primeiro de tudo, quando lembramos da ressurreição, é que ela é uma validação do que Cristo disse sobre si mesmo, da pessoa de Cristo. A Páscoa é uma validação do trabalho, do ensino do Senhor Jesus Cristo durante sua vida pública. Romanos capítulo 1, versos 1 ao 4, acompanhe aí no slide. Se você quiser acompanhar na sua Bíblia, pode ficar à vontade. Diz assim: Paulo, servo de Cristo Jesus, chamado para ser apóstolo, separado para o evangelho de Deus, o qual foi prometido por ele de antemão, por meio dos seus profetas nas Escrituras Sagradas acerca de seu Filho, que como homem, está falando de Jesus, era descendente de Davi, e que mediante o Espírito de santidade foi declarado Filho de Deus com poder, pela sua ressurreição dentre os mortos, Jesus Cristo nosso Senhor. Interessante, é básico, é fundamental para um cristão lembrar que a ressurreição de Cristo reafirma as verdades que envolvem de que Deus enviou o seu Filho para morrer por nós pecadores, em santidade, sem pecado e com poder. Ele ressuscitou. Uma lembrança de Páscoa, sem a lembrança de que o motivo da nossa Páscoa estar vivo, realmente é coelho e chocolate. Páscoa sem
a compreensão que o próprio Deus testemunhou de que o seu Filho, na sua ressurreição, testificou a sua divindade. Tudo que foi feito na sua vida pública foi devidamente comprovado ou perfeitamente validado no fato de que ele venceu a morte ressuscitando ao terceiro dia. Essa, sem dúvida alguma, é um dos grandes motivos para nós celebrarmos a Páscoa de Cristo. Um segundo motivo também muito significativo é que a ressurreição de Jesus é uma prova cabal de que Deus estava plenamente satisfeito com a obra de Cristo lá quando foi à cruz e morreu pelos nossos pecados. E também é a nossa certeza de que Deus nos santificará através do mesmo Espírito que elevou o corpo de Cristo à vida eterna ou à eternidade. Nós vemos aqui no texto de Romanos capítulo 6, verso 4, portanto, fomos sepultados com ele na morte por meio do batismo, a fim de que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos, mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma vida nova. Só há uma esperança de um novo viver para o crente se é tudo que envolve a morte e a ressurreição faz parte da minha oração, faz parte das minhas lembranças espirituais. Aí a pergunta que não podemos deixar de fazer, num período onde então temos uma lembrança mais enfática dos eventos da Páscoa, é comum no meu dia a dia eu lembrar que o fato de eu crer na morte de Jesus, na sua ressurreição, garante que eu serei também ressuscitado da mesma forma que o meu Senhor foi ressuscitado para a glória de Deus. Eu posso viver esta nova vida de uma nova criação desde agora, porque eu já experimento como crente as verdades dessa nova criação. Nós como crentes experimentamos a Páscoa assim, porque este é o grande motivo, ou é um dos fundamentais motivos da ressurreição. A ressurreição do Senhor Jesus Cristo garante aos crentes não somente a certeza da nossa salvação a nível de eternidade futura, de perdão de pecados, mas nos garante o privilégio da santificação. A ressurreição nos dá como por espelho a perspectiva da glória dos céus, que nós só contemplaremos se santificação para a nossa mentalidade como crentes não for uma lembrança ocasional. Se santificação for uma verdade que condiciona a minha vida cristã, porque à medida que eu confesso pecados e venço o pecado, isso é o processo de santificação, eu contemplo a Páscoa de Deus, a Páscoa de Cristo Jesus. Porque perdão de pecados e santificação é o resultado imediato do fato de que Cristo morreu, mas ressuscitou. Mas se a ressurreição é uma lembrança televisiva, é uma lembrança dos grandes corais, eu não tenho nada contra cantarmos, louvarmos ao Senhor com grandes corais. Mas se é isso, com peças, com teatro, nenhum problema. Mas se toda a minha lembrança pascal depende do tipo de evento que eu estou assistindo, eu estou com problemas em relação, provavelmente, à minha santificação. Se eu não estou alegre, sentado no meu quarto, porque Cristo ressuscitou, o meu Senhor e Salvador está vivo, eu estou com problemas. Porque o fundamento da minha fé já não é mais suficiente para me alegrar espiritualmente. Um terceiro motivo pelo qual é tão importante lembrarmos da ressurreição é que ela nos liberta. A ressurreição nos liberta do medo da morte. E a morte ainda é um grande pavor para muitos crentes que estão distraídos em relação às verdades fundamentais da nossa fé, que envolve a morte e a ressurreição do nosso Salvador. A Bíblia diz que a morte não tem mais domínio sobre o crente, porque sabemos, se estamos em Cristo, se há uma nova vida. A nova vida contempla a morte e a ressurreição de Cristo, e vemos isso para nós, nos identificamos com a morte de Cristo, porque com a mesma forma que Ele ressuscitou, a promessa de que os seus que já desfrutam de uma nova vida espiritual também experimentarão as verdades que envolvem a ressurreição.
Hebreus, capítulo 14, verso 15, diz assim: portanto, visto que os filhos são pessoas de carne e sangue, ele também participou dessa condição humana, está falando de Jesus, para que por sua morte derrotasse aquele que tem o poder da morte, isto é, o diabo, e libertasse aqueles que durante toda a vida estiveram escravizados pelo medo da morte. Amados, quero voltar a bater nessa tecla, porque o medo da morte tem aprisionado muitas pessoas em vida. Muitas pessoas que já confessam Jesus como Salvador ainda têm na morte um inimigo que o vence. Ninguém precisa desejar a morte. Tenho dito isso por muitas vezes ao longo dos anos. Mas evitá-la no sentido de temê-la, como se não houvesse esperança, como se não adorássemos aquele que esvaziou-se, como vimos a parte da tarde na EBD, Filipenses capítulo 2, verso 7. Esvaziou-se ao ponto de chegar à natureza humana, humilhou-se, é o texto bíblico, é a palavra que está ali no verso 7 do capítulo 2 de Filipenses. Humilhou-se à condição humana. Ele, como Deus, humilhou-se, esvaziou-se à condição de homem, ser humano, para que pudesse morrer a morte mais humilhante daquele período lá no primeiro século, que era a morte de cruz, para que o meu pecado pudesse ser expiado e na sua ressurreição eu pudesse ter esperança de vida, ainda que eu morra. Se essas lembranças não envolvem a minha vida, que esperança de fato você pode ter para a morte? A Páscoa, que bate-se tanto, e a gente sabe disso, nossos filhos na escola, eu lembro minha mãe batendo como professora a vida inteira, o ensino acadêmico, falando do coelhinho, dos ovos, que apontam para a vida, para a multiplicação de vida, lindo. Mas se não passar pela morte, não vai adiantar nada. Se eu não lembrar que para que haja muita vida, houve uma morte terrível, que foi o Filho de Deus, pelo meu e pelo teu pecado, e a lembrança da vida, da nova vida, de um Cristo ressurreto, não fizer parte da minha compreensão de Páscoa, eu vou continuar temendo a morte, mesmo sentado nos bancos da igreja, e achando que é mais bonitinho, então, as decorações que são comuns desta época, me trazem mais alegria ou mais ânimo do que a certeza de que ainda que eu morra, eu viverei. Uma quarta boa razão para lembrarmos da ressurreição de Jesus é que ela nos assegura uma esperança viva, uma esperança que é guardada para cada um de nós que crê no Senhor Jesus, na obra de Cristo, com absoluta segurança no céu. 1 Pedro capítulo 1, versos 3 a 5 diz assim: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, conforme a sua grande misericórdia, Ele nos regenerou, Ele nos deu vida, para uma esperança viva, através do quê? Através da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança que jamais perecerá ou poderá perecer, macular-se ou perder o seu valor. Herança guardada nos céus para vocês que, mediante a fé, são protegidos pelo poder de Deus até chegar à salvação prestes a ser revelada no último tempo. Amados, a Páscoa de Cristo, a Páscoa evangélica, ela aponta para uma esperança viva no céu. Aponta para verdades espirituais que se completarão quando, glorificados, estivermos com Cristo, desfrutando das delícias, dos privilégios de estarmos com Ele, adorando o Senhor no céu. Verdades gloriosas, maravilhosas, que a gente
substitui com muita facilidade. Um dos motivos pelo qual eu digo que a Páscoa não é um evento para ser lembrado com apenas nessas datas principais ou dentro de um calendário terreno, porque quando estamos doentes, quando temos um parente querido, uma situação que nos leva, alguns talvez já possam ter passado por essa experiência, de estar num hospital, num leito de morte, por que a esperança de vida, de uma eternidade no céu com Deus, se torna algo mais útil na UTI? Porque a nossa lembrança do que Cristo é, do que Ele fez, da obra completa, que se desencadeou na grande e gloriosa ressurreição, que deu vida eterna, que nos dá a vida eterna, essas lembranças pascais que podemos fazê-las, tê-las durante todo o nosso viver, são lembranças geralmente que vêm mais forte na nossa lembrança diante do medo da morte, não da esperança de vida. Nós, como pessoas cheias de esperança de vida, podemos viver uma vida cristã muito mais comprometida com as coisas espirituais do que fazemos normalmente. Porque achamos que vamos viver muito. Achamos que somos eternos. Mas esquecemos que podemos morrer hoje ainda. E esperança de vida naquilo que nos foi prometido pelo próprio Deus através de Cristo Jesus é o que nos dá alegria para viver dignamente e santamente. Eu não preciso dessa lembrança apenas diante da possibilidade da perda da vida. A ressurreição de Cristo precisa ser mais do que uma lembrança religiosa. Precisamos responder melhor a essa celebração tão importante na nossa vida, que é a Páscoa do Senhor. Nós, como crentes, que confessamos que cremos na obra completa de Cristo Jesus em nosso favor. Mas o que pode significar a ressurreição para uma pessoa que não crê salvificamente em Cristo Jesus? Eu, na sexta-feira, chegava, voltando lá da casa dos meus filhos para a casa da mãe do meu genro, onde estávamos hospedados já à noite, e fui surpreendido por um batidão, um baladão na casa vizinha, a casa que nós estávamos. E quando eu cheguei lá no fundo da casa, virei para a Eliane, a mãe do pastor Paulo, e falei, o que é isso? Ela botou, não sei, pastor. Chegaram aí agora, olha que loucura. E aquilo foi toda sexta-feira, até bem altas horas da madrugada. Aí depois, para ajudar, o vizinho do outro lado também começou com um batidão bonito. Não, horrível. E a Eliane, a mãe do pastor Paulo, depois que nós entramos, fomos conversar à mesa, e ela falou, o pior, pastor, que teve uma hora que eles, por algum motivo, cortaram a música, eu não tinha chegado ainda, e começaram a conversar entre eles as gargalhadas sobre a ressurreição de Jesus. E falavam alto, e riam, e entre uma conversa e outra, botavam lá um batidão, e daqui a pouco voltavam a falar sobre a ressurreição debochadamente. Ou seja, como aquelas mulheres que foram ao sepulcro levando perfumes e ataduras para algemar Jesus, para embalsamar Jesus, distraídas quanto ao fato que Jesus já tinha dito que morreria, mas ressuscitaria. Precisaram ser lembradas pelo anjo, não, ele vai ressuscitar. Ou ele ressuscitou, melhor dizendo. Ele não precisa dessas faixas. Aquelas pessoas talvez tenham passagens por igrejas evangélicas, talvez sejam até crentes, aspas. E ali naquilo que lhes trazia uma alegria temporária, mas era aquilo que eles queriam naquele momento, lembravam da ressurreição debochadamente. Ou simplesmente eram religiosos funcionais. Que se pode pensar o que uma pessoa que não tem fé salvífica pode pensar sobre a ressurreição de Cristo.
O fato, irmãos, é que aqueles que creem que a ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo, tem aqueles que creem, né, que a ressurreição do Senhor Jesus Cristo é uma esperança viva, mas para o incrédulo, a ressurreição de Jesus Cristo pode ser um problemão, pode ser não, é um problema grande. Primeiro porque Jesus é o Messias prometido de Deus. Jesus não é uma farsa religiosa, ele é tudo o que ele disse sobre si mesmo. O Senhor Jesus, ele é a salvação de Deus, ele é, sem dúvida alguma, o juízo eterno e verdadeiro de Deus para aqueles que creem e para aqueles que não creem. E quando pressionado por incrédulos, o Senhor Jesus, para comprovar que ele tinha autoridade para fazer tudo o que ele vinha fazendo e ensinar como ele fez, Jesus fez da sua ressurreição, sem dúvida alguma, ou Deus fez da ressurreição de Cristo, uma prova final e cabal da integridade, da veracidade, da realidade do seu ministério público. Olha o que diz o texto em João, capítulo 2, versos 18 a 22. A letra está pequenininha, se você quiser abrir a sua Bíblia. O texto era grande, eu não queria deixar de colocar em slides, tá? Mas eu vou ler, você pode acompanhar a sua Bíblia. Mas olha o que o texto diz em João capítulo 2, versos 18 e 22. Então, os judeus lhe perguntaram: que sinal miraculoso o Senhor pode mostrar-nos como prova da sua autoridade para fazer tudo o que ele vinha fazendo no seu ministério público? Aí Jesus lhes responde: destruam este templo e eu o levantarei em 3 dias. Aí os judeus responderam: este templo levou 46 anos para ser edificado, e o Senhor vai levantá-lo em 3 dias. Mas o templo do qual ele falava era o seu corpo. Depois que ressuscitou dos mortos, os seus discípulos lembraram-se do que ele tinha dito. Então creram na Escritura e na palavra que Jesus dissera. Irmãos, não são poucos, viu? Não são poucos os que estão procurando provas simplesmente materiais, provas científicas, de que Jesus ressuscitou, toda aquela circunstância que envolveu o desaparecimento, então, do corpo de Jesus do sepulcro, né? Então, alguns gostam de dizer que foi retirado pelos judeus, enfim, tantas teorias para negar a realidade de que Jesus vive. O próprio Jesus respondeu para os discípulos: olha, este corpo, vocês estão dizendo que o templo era tão difícil, eu posso reerguê-lo em 3 dias, mas o templo do qual ele estava falando era o seu corpo, e depois disso, e depois ressuscitou dos mortos, os seus discípulos lembraram-se de que ele tinha dito, e então creram nas Escrituras e na palavra que Jesus dissera. Eu gosto de lembrar muito de uma frase que um professor meu dizia, eu repeti muitas vezes essa frase ao longo desses anos aqui com os irmãos, que para aquele que crê, uma palavra basta. Mas para aquele que não crê, nem 1 milhão de palavras serão suficientes. Então o fato de Jesus ter dito aos seus arguidores de que ele era capaz de ter vida assim em 3 dias, e os discípulos, ouvindo aquilo, simplesmente pararam e creram, porque não tinham como resistir às verdades vindas do próprio Deus, do próprio Senhor Jesus Cristo, como cada um de nós, irmãos. Nenhum de nós será convencido pela eloquência de um pastor algum, pela eloquência de quem vai falar bem ou mal. Nós só podemos ser convencidos pelo poder do Espírito Santo de que somos pecadores. Então essas verdades que envolvem a ressurreição, que nos traz esperança e vida, são verdades para aqueles que Deus, pela sua misericórdia, convence dos seus próprios pecados. Mas há um terceiro motivo pelo qual o não crente realmente ele precisa pensar em relação à ressurreição de Cristo entre os mortos. Ressurreição de Cristo significa não apenas que os salvos, que os crentes confessos, pecadores arrependidos e confessos diante da cruz, que esses serão, a Bíblia chama de justos, justificados. Não somente esses serão ressuscitados para herdar as recompensas que o Senhor tem para aqueles que o aguardam, mas também os que não creem,
Os que não creem também serão ressuscitados, mas não para receber recompensas na glória dos céus, mas a Bíblia diz que é para sofrerem castigo eterno. João capítulo 16, versos 7 e 11 diz assim: mas eu lhes afirmo que é para o bem de vocês que eu vou. Esse é o Senhor Jesus falando. Se eu não for o conselheiro, a obra do Espírito Santo, não virá para vocês. Mas se eu for, eu o enviarei. Quando ele vier, o Espírito de Deus habitando a vida do crente, quando confessa que crê no Senhor como Salvador, todo crente salvo por Jesus Cristo é habitado por este Espírito de Deus, que vai, no momento que ele então é habitado por este Espírito, e lá quando Jesus dizia aos seus discípulos, quando ele estava indo aos céus, ele diz: quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado porque os homens não creem em mim, da justiça porque vou para o Pai, e vocês não me verão mais, e do juízo porque o príncipe deste mundo já está condenado. Amado, não é uma brincadeira religiosa fazer parte da Igreja de Cristo. Não é uma atitude bem vista apenas a religiosidade não tem poder nenhum para nos levar à confissão de pecados, a sermos habitados pelo Espírito Santo, a sermos convencidos pelo Espírito Santo que somos pecadores, totalmente carentes da obra de Cristo em nosso favor na cruz. Vínculos religiosos, lembranças religiosas, por mais piedosas que piedosamente possamos expressá-las, não tem poder para nos livrar do medo da morte, para nos dar esperança de vida. Não tem poder para nos assegurar, nos dar a convicção de que, como pecadores, temos em Jesus Cristo o perdão de pecados e a vida eterna porque Ele ressuscitou. E a ressurreição não é apenas para os crentes, a ressurreição será para todos. Uns para a eternidade com Deus e outros para a condenação eterna. Então a ressurreição de Cristo é uma lembrança gloriosa para aqueles que nela creem, mas é uma lembrança aflitiva para aqueles que ainda desfrutam deste momento apenas religiosamente. Então a ressurreição de Jesus dentre os mortos, ela significa que todo aquele que morrer, sem dúvida alguma, será ressuscitado dos mortos. Os crentes em Jesus para seu descanso eterno. E aqueles que não creram no Senhor Jesus como Salvador e Senhor para a aflição eterna. Aqueles que acreditam simplesmente que deixam de existir quando morrem. Quantos não vivem assim? Não, apenas vamos virar poeira. Acreditam numa mentira muito bem contada por Satanás ao longo dos séculos. E não são poucos os que pensam assim. Muito pelo contrário. Não há pensamento mais aterrorizante para o incrédulo do que o ensino bíblico de que, assim como Jesus ressuscitou dos mortos, eles também serão ressuscitados para lidar com a justiça de um Deus completamente justo, que não contempla, não abençoa ou não salva o legal, o bonzinho, a pessoa que nunca fez mal para ninguém. Não, a salvação é para pecadores. E tem muitos pecadores, muita gente boa, mas que se não se renderem a Jesus Cristo como Senhor, pouco impacto isso tem para a eternidade. Então, por isso, eu não posso terminar sem lembrar que se você não tem ainda a certeza sobre um relacionamento real, vivo, salvífico com o Senhor Jesus, não tem certeza do seu destino eterno e sabe, honestamente, que nós um dia vamos morrer. Isso pode ser hoje ou um dia qualquer. Entende isso? Eu peço que realmente você reflita em tudo que você ouviu nos textos bíblicos aqui citados. Vá para a palavra de Deus e considere. Considere de uma maneira diferente a ressurreição de Cristo.
Pense de uma maneira diferente sobre a Páscoa. Não espere a Páscoa apenas como uma celebração religiosa muito simpática. Mas pense na Páscoa como uma demonstração explícita do amor de Deus, um amor que entregou o Filho dele como o cordeiro, pelo meu e pelo teu pecado. E a vida que esta morte traz é a que vem a partir da ressurreição do seu Filho. E essa vida é para todo aquele que nele crê. Todo aquele que reconhece que é pecador e que entende que Jesus Cristo é o Salvador de Deus, que a Páscoa representa isso. Esse, sem dúvida alguma, não precisa temer as verdades que envolvem a ressurreição. A ressurreição de Jesus é uma esperança extremamente abençoada, gostosa de lembrar para aqueles que reconhecem Jesus como Salvador, e não precisa ser uma realidade temida para aqueles que ainda o rejeitam. Eu não posso terminar, obviamente, além da boa notícia que o nosso Salvador vive, eu quero terminar com Romanos capítulo 10, versos do 6 a 11, aí está do 1 ao 6, mas é do 6 a 11. Eu vou ler, acompanhe no slide. Mas a justiça que vem da fé diz: não diga em seu coração, quem subirá aos céus, isto é, para fazer Cristo descer? Ou quem descerá ao abismo, isto é, para fazer Cristo subir dentre os mortos? Mas o que ela diz? A palavra está perto de você, está em sua boca e em seu coração. E isto é a palavra da fé que estamos proclamando. Vamos ler juntos essa última parte. Se você confessar com a sua boca que Jesus é Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Pois com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Como diz a Escritura, todo que nele confia jamais será envergonhado. Amém? Vamos ficar de pé? Vamos orar? Estamos diante de verdades espirituais que só Deus pode convencer você. O que eu penso quando Deus nos ajunta dessa forma que estamos agora é um carinho demonstrado por Deus, é uma paciência, é misericórdia, é o desejo de Deus salvar pecadores. O que está acontecendo aqui é um culto, nós celebramos a Deus, culto significa homenagem, homenageamos o Deus que nos salvou em Jesus Cristo. E você pode ter vindo aqui por um monte de motivos. Mas eu te digo que os motivos de Deus para a sua vinda aqui é que você entenda o que foi dito aqui agora. Que se você confessar com a tua boca que Jesus Cristo é Senhor, de que Ele foi à cruz e morreu pelos teus pecados para te dar o perdão de pecados e ressuscitou para te dar a vida eterna, a mudança que você nunca podia imaginar, a esperança viva que talvez você ainda não tenha experimentado, pode começar a fazer parte da tua história a partir de hoje. A Páscoa vai deixar de ser uma lembrança piedosa e religiosa, a passar a ser a lembrança diária daquele que morreu pelos meus pecados e que eu posso, como 1 João 9, qualquer momento da minha vida, compreendendo o meu pecado, eu posso lembrar que se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar o meu pecado, me purificar de toda injustiça. Que mudança de história, que mudança de trajetória, que mudança de vida, que mudança de uma vida religiosa para uma vida de esperança viva. Uma esperança espiritual que não acaba quando acabam as horas das festividades religiosas, mas que continua durante o meu viver, porque eu passo a experimentar uma novidade de vida que antes, por mais piedoso que eu fosse, faltava a nova vida que só Jesus Cristo pode dar. Vamos fechar nossos olhos, vamos orar. Bondoso e amado Deus, muito obrigado, ó Pai, pela oportunidade especial que o Senhor nos dá de agora estarmos lembrando de maneira tão tranquila
de que o Senhor mandou o teu Cordeiro, o Senhor mandou o Senhor Jesus lá para a cruz para morrer pelos nossos pecados. E no terceiro dia, de maneira gloriosa, ressuscitou. Jesus está vivo, nos garantindo que se estivermos em Cristo, se morrermos com Cristo lá na cruz, com os nossos pecados, se cremos que isso aconteceu por nós, também ressuscitaremos com Cristo como Ele ressurgiu. Uma nova vida pode começar a ser experimentada agora. E a plenitude dessa nova vida no céu, quando estivermos para sempre contigo. Ó Deus, em nome de Jesus, ó Pai, se há aqui aquele que quer mais do que uma vida religiosa, mas quer te reconhecer não somente como um Jesus Salvador, mas também como um Senhor, Senhor da nossa vida, Salvador e Senhor, reconhecendo que é pecador e que Jesus Cristo é o único que pode nos libertar da escravidão e do medo, do pecado e da morte. Se há isso agora acontecendo em algum coração, em nome de Jesus, ó Deus, que haja salvação, que haja mudança de mente e de coração pela obra do Teu Santo Espírito. Eu te peço isso, ó Deus, muito grato, ó Deus, por poder lembrar que o nosso Salvador vive, o nosso Senhor Jesus Cristo vive, adoramos a um Deus vivo. Ó Pai querido, em nome de Jesus, peço que o Senhor cele no coração do pecador arrependido a alegria desta nova vida com Jesus. É o que eu te peço, ó Pai. Esta é a nossa Páscoa. Essa é a Páscoa diária. Essa é a Páscoa do perdão de pecados e da alegria da nova vida, da ressurreição que Cristo nos traz. Ó Pai, em nome de Jesus, completa a obra em cada coração, cada um de nós. Eu te peço, ó Pai, em nome de Jesus. Amém.